Pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa aula. Bem com vocês? A gente vai começar hoje fazendo a atividade 1 lá do Moodle. Então, peguem aí, né, caneta, papel. Se quiser abrir já na atividade 1, seria interessante, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para nós fazermos juntos. Deixa eu abrir aqui. Então, veja, a atividade 1, lá do Moodle, é sobre advérbio, tá? Então, essa primeira atividade, ela vai tratar do conteúdo que nós estudamos nas duas aulas que a gente já teve, na aula de quarta-feira e na aula de ontem, né? Sobre advérbio. Então, vamos fazer, depois eu não volto à atividade mais, tá? Então, já é hoje que eu faço e depois a gente já vai passando, né, para as outras. Hoje a gente vai entrar no conteúdo de preposição e, se der também, nós vamos fazer a atividade 2, que é do conteúdo de preposição, tá? Para ficar bem assim organizado as nossas aulas e vocês terem um acompanhamento mais favorável, né? Então, vamos para a primeira questão. O que nós vamos fazer? Como que vai ser a dinâmica? Da mesma forma que eu vou fazendo com vocês nas aulas, né, com os slides, eu peço que vocês leiam a questão e respondam já a questão para mim, né? Coloquem a resposta no chat e depois faço o comentário e vou marcando com vocês também, tá legal? Vamos fazer assim, que aí vocês ganham mais, né? Tem tempo de ler, tem tempo de pensar, tá bem? Podem fazer, então, a primeira questão. Essa primeira questão, inclusive, foi uma questão que nós trabalhamos ontem. Isso. Aí, então já fizeram, né? Vocês já fizeram essas atividades, que bom. Tá? Então, pessoal, essa questão nós trabalhamos ontem na aula, tá? Boa noite, Luciano. Em todas as alternativas, há 2 advérbios, exceto em, então a gente já viu, né, que a letra A, ele permaneceu muito calado. Então, o único advérbio que temos aqui é muito. Calado é adjetivo, tá? E nas demais, nós vamos encontrar 2 advérbios. Então, a resposta é a letra A. A próxima alternativa, a próxima questão. A próxima questão ficou um pouquinho assim, tá? Mas dá para marcar. A primeira é tempo, negação, modo, lugar e intensidade. Podem ler, aqui não vai interferir, vocês não precisam ler o texto, por isso que eu não trouxe o texto, tá? O termo destacado na passagem, ali chegaram bem jovem, e desde então nunca mais teve com quem falar dinamarquês. Então, o termo destacado apresenta textualmente uma circunstância adverbial de. Então, nunca. Qual é a circunstância que nunca expressa aqui? Negação, qual é a ideia? Veja, ali chegara bem jovem. E desde então, nos faz, né, a expressão desde então, indica, né, semanticamente assim, falando, então ela expressa tempo, tá? Então, desde então, nunca mais teve com quem falar dinamarquês. Então, nunca aqui expressa uma circunstância, não de negação, mas é uma circunstância de tempo. É um tempo que nunca mais aconteceu, é um momento que nunca mais aconteceu, né? Desde que ali chegou, né, jovem. Então, nunca o momento, né, de falar, de ter alguém com quem falar dinamarquês, nunca aconteceu, né, não houve mais. Então, a ideia é de tempo, tá? Acaba confundindo com negação, certo? Agora, a próxima questão. Memórias de um aprendiz de escritor. Eu gosto muito eu acho que seria interessante, né, que vocês lessem um texto, tá? Eu vou ler com vocês esse texto, que é legal, é gostoso, né, a gente ter uma literatura também, para quebrar somente aquela coisa de regras, né, da regra pela regra. Então, a gente contextualiza a questão, né? Existe um texto literário, né, que nos ajuda também a pensar na regra. Escreva há muito tempo. Costumo dizer que
Se ainda não aprendi e acho que não aprendi, a gente nunca para de aprender. Não foi por falta de prática, porque comecei muito cedo. Na verdade, todas as minhas recordações estão ligadas a isso, a ouvir e contar histórias. Não só as histórias dos personagens que me encantam, Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os Piratas, Tom Sawyer, Saco e Vanzetti, mas também as minhas próprias histórias, as histórias de meus personagens, estas criaturas reais ou imaginárias com quem convivi desde a infância. Na verdade, eu escrevi acima. Verdade é uma palavra muito relativa para o escritor de ficção. O que é verdade, o que é imaginação? No colégio onde fiz o 2º grau, o Júlio de Castilhos, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Fama não, ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era mentiroso, todo mundo menos ele. Uma vez o rádio deu uma notícia alarmante. Um avião em dificuldade sobrevoava Porto Alegre. Podia cair a qualquer momento. Fomos para o colégio naquele dia, preocupados, e conversávamos sobre o assunto, quando apareceu ele, o mentiroso, pálido. Vocês não podem imaginar, uma pausa dramática, e logo em seguida. Sabem, este avião que estava em perigo caiu perto da minha casa. Escapamos por pouco. Gente, que coisa horrível. E começou a descrever o avião incendiando, o piloto gritando por socorro. Uma cena impressionante. Aí veio um colega correndo com a notícia. O avião acabara de aterrissar, são e salvo. Todo mundo começou a rir. Todo mundo menos o mentiroso. Não pode ser, repetia, incrédulo, irritado. Eu vi o avião cair. Agora, quando lembro esse fato, concluo que não estava mentindo. Ele vira realmente o avião cair, com os olhos da imaginação, de certo. Mas para ele o avião tinha caído e tinha incendiado e tudo mais. E ele acreditava no que dizia, porque era um ficcionista. Tudo o que precisava naquele momento era um lápis e papel. Se tivesse escrito o que dizia, seria um escritor. Como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma questão de nomes de palavras. Eu gosto de alguns textos, né, do Moacir Sclia. Isso daqui faz parte do livro Memórias de um Aprendiz de Escritor, tá? Então, veja, considerando que os advérbios qualificam verbos ou intensificam o sentido de adjetivos de outros advérbios, assinale o trecho que evidencia circunstância de afirmação. Então, qual dessas alternativas apresenta uma circunstância de afirmação? Porque comecei muito cedo. Aqui nós temos 2 advérbios, o muito e o cedo, né? Um intensifica e o outro indica tempo, intensifica o tempo. Ele vira realmente o avião cair. Então, veja que realmente, o advérbio realmente, ele vem isolado aqui entre vírgulas por estar introduzido, né, no interior ali da frase, tá? E ele expressa circunstância de afirmação. Agora, quando lembro este fato, agora é tempo, a gente nunca para de aprender também em relação de tempo. É um tempo contínuo, é um tempo ininterrupto, né? Nunca para de aprender, né? Então, é um tempo, assim, ad eterno, infinito, que não se define, indefinido, né? Bem, então a resposta é a letra B, tá? Para essa questão aqui. Vocês viram o texto, né? Extenso, claro, houve outras questões em torno desse texto, né? Mas aqui para mostrar uma questão gramatical. Na próxima página, nós temos aqui um trecho, né? Aliás, a definição de advérbio. Então, advérbio é uma palavra invariável que modifica um verbo adjetivo ou um outro advérbio, indicando uma circunstância. Assim, indique a frase que contém, não tem um em aqui, tá? Depois eu vou tirar. Indique a frase que contém um advérbio de
tempo. Então, na número 4, onde tem advérbio de tempo aqui? Então, a gente tem aqui a palavra sempre, né? Eu sempre vou te amar, tá? Então, sempre indica, né, circunstância de tempo. Também um tempo que não se acaba, né? Que um tempo que não passa, que não se acaba, aliás. Sempre vou te amar. Então, um tempo contínuo, né? E as outras, né, nas outras alternativas, existem os outros advérbios expressando outras circunstâncias. Finalmente, o jogo terminou. Então, o jogo terminou finalmente, tá? Afirmação, pacientemente modo, ela deu banho no bebê, o bolo caiu ali embaixo, lugar, isso está além do meu alcance também, lugar, né? Além de, quando a gente usa, né, essa expressão além de, né, além de meu lugar, lugar, tá? Agora, também nós temos outro texto, e para responder a essa questão, né, nós temos aqui um enunciado na oração, Alexandre provavelmente ficaria surpreso. A expressão em destaque corresponde a um advérbio de, então, aqui a expressão em destaque é provavelmente, tá? Provavelmente. Eu não vou ler esse texto, não dá para a gente responder sem fazer a leitura dele. E aí, qual é a circunstância que provavelmente expressa? Então, circunstância de dúvida, sim. Né? Então, Alexandre provavelmente ficaria surpreso, então não tem certeza. É algo incerto, então é dúvida, letra D, tá? Desculpa, tem duas, né? Dúvida, dúvida. Ficou dúvida, dúvida, depois a gente tira uma aqui, tá? Mas acho que vai dar certinho aqui, vai sair a resposta D. Eu fiz agora a revisão das questões, mas depois a gente alterna aqui. Altera, né? Altera. Assinale a alternativa, agora a questão 6, tá? Assinale a alternativa que não apresenta um advérbio de dúvida. Então, alternativa que não apresenta dúvida. Acaso, porventura, afinal, talvez, quiçá. Daí, se vocês tiverem, assim, disposição, né, de pesquisar no Google, seria interessante, né, colocar a palavra no Google e perguntar, né, o que essa palavra significa, o que ela expressa, tá? Então, questão 6, vocês vão marcar a alternativa que não tem advérbio de dúvida. Acaso você virá amanhã? É certeza ou é dúvida? É dúvida, né? Por um acaso você virá, normalmente a gente usa o acaso com por, né? Usando com ele a preposição por. Então, por acaso você virá? Então, eu perguntei porque não existe uma certeza, né? Porventura você virá? Então, a gente substitui, nós podemos substituir acaso por porventura, tá certo? Então, expressa dúvida. Afinal, você virá. Agora, veja só. Se eu digo, afinal, você virá, aí já não é dúvida, é afirmação, né? Você virá, afinal. Então, eu estou afirmando. Talvez ele virá, talvez você virá. Exato. Quiçá ele virá um dia, né? Então, porventura, acaso ele virá um dia. Então, quiçá também expressa circunstância de dúvida. Então, aqui é a letra C, é o afinal. Afinal, afirmação, exatamente. Daí, é interessante vocês construírem frases usando, empregando esses advérbios, né? Para estabelecer essa relação semântica, tá? Questão 7. Tem um texto também. Vamos ver aqui, acho que seria interessante a gente ler esse, né, por causa da palavra aqui, continuamente utilizada pelo autor do texto.
Brutus e Cássio, os assassinos de Júlio César, aprenderam do jeito mais difícil que o pior lugar do inferno é ocupado por aqueles que desprezam o imperador. No inferno de Dante, os dois senadores romanos são condenados a passar toda a eternidade no círculo mais baixo do inferno. Lá, junto de Judas Iscariotes, são mastigados, cada um em uma das 3 bocas de Satã, para sempre sendo dilacerados, mas nunca mortos. As infelizes almas formam o triunvirato dos maiores traidores da história e constituem o pior de todos os pecados, traírem seus benfeitores. A referência de Dante aos romanos não foi feita por puro efeito literário. Ele e seus conterrâneos italianos ainda sofrem com a morte de Júlio César, mesmo 1.300 anos depois. É suposto que, caso ele não tivesse morrido, a Itália nunca teria se fracionado em pequenas cidades-estado, como foi na Idade Média, e talvez ainda tivesse poder global em suas mãos. Apesar de seu sucesso, Júlio César não era um homem de carreira militar. Esta só começou bem depois, como um produto de sua ambição e fidelidade a Roma. No entanto, sua abordagem implacável e superioridade estratégica foram continuamente comprovadas. O Império Romano se expandiu ao norte até a Inglaterra e ao sul até o Egito. Ao contrário de Aníbal, sua perspicácia política se equiparava à sua habilidade militar. César foi capaz de transformar suas vitórias no campo de batalha, em expansão política e um governo permanente que durou por séculos após a sua morte. Tal é o legado de um homem cujo poder era tão amplo que até mesmo o fundador do cristianismo reconhecia que ele controlava os domínios políticos da terra. Então, veja, a palavra continuamente utilizada pelo autor, acho que ela está aqui no texto, continuamente, possui a seguinte classificação gramatical. Vamos ver aqui, que agora eu me perdi, gente. Acabei de ler o texto. Culpa do Diego aqui. Aqui, achei. No entanto, sua abordagem implacável e superioridade estratégica foram comprovadas continuamente, né? Então, foram comprovadas de modo contínuo, certo? Então, a palavra continuamente modifica um adjetivo, que é comprovadas, né? Então, comprovadas de forma contínua. Portanto, essa palavra é advérbio. Então, a gente vai marcar a alternativa E. Certo? Pronto, próxima página. A gente está na 8. Questão 8, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Questão 8 é ler esse pequeno textinho, né, um trecho, e dizer se a palavra em destaque refere-se, a que se refere a palavra em destaque, né? Aliás, ela se refere ao verbo retirou, né? E apresenta. Aí vocês vão ver que circunstância, né? Que sentido essa palavra apresenta ao texto, tá? Na questão 1. Sim, nós temos um grupo, Solange, da Morfologia 2. Então, vamos ver esse. A Conceição, a Vanessa e a Ellen responderam letra C, né? O pai, depois de contar o dinheiro, que discretamente retirou do bolso a bordo do garçom, inclinando-se para trás da cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. Esse texto, esse trecho, ele foi retirado de um texto, A Última Crônica, do Fernando Sabino, tá? Então, ele faz parte desta crônica. É muito bonita. Quem puder ler depois A Última Crônica, para vocês entenderem nessa ideia aqui, se bem que não precisa, claro, do texto, mas
o conteúdo, né, é bem bacana. Então, veja, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso. Então, ele retirou o dinheiro de modo discreto, de forma discreta, né? Então, discretamente não é a causa, então veja bem as opções que nós temos. A causa que levou à ação, né? Então, a palavra discretamente refere-se ao verbo retirou, ok, ela modifica o verbo, e apresenta a causa que levou à ação? Não, não é causa, não é ideia de intensidade, não é, e é ideia de modo, né? Então, refere-se, apresenta um modo como a ação foi realizada, ou seja, de modo discreto, de forma discreta. Número 9, a questão 9. A questão 9, nós corrigimos agora a resposta, tá? Na plataforma, porque estava dando outra resposta, mas a resposta não é letra C. Veja bem, é uma questão bem interessante, uma questão bem provável, possível, de cair, né, em concurso, em prova, tá? Então, se cobra bastante esse tipo, né, de exercício de atividade. Então, a mudança de posição do advérbio no enunciado pode provocar significativas alterações semânticas. Então, às vezes, se mudar, né, se muda o advérbio no enunciado, no período ali, pode haver mudança de sentido, tá? Então, ele pode se relacionar a um outro termo, não ao termo original a que ele estava relacionado ali. Assinale a alternativa em que há mudança de sentido, quando o fragmento original em um é reescrito em dois. Então, você tem o fragmento 1 e você tem o fragmento 2. Vamos ver aqui. Vocês fizeram esse? Vou dar um tempinho. Deixa eu ver se dá para eu subir um pouco esse. Leiam essa questão, vejam qual é a alternativa que vocês marcariam, né? Vocês marcaram ou marcariam aí. Não é a letra C, tá? Eu disse que a letra C não é a resposta. Nós corrigimos aqui na plataforma. Isso, joia. Vamos lá, então. A Vanessa já respondeu aqui. Na primeira, mas se usada constantemente, essa técnica pode ter seus reveses. Veja só, constantemente modifica o verbo usar, né? Se usada constantemente. Se a gente disser assim, mas se constantemente nós trouxermos, né, o advérbio antes aqui do verbo, não vai ter a mudança de sentido. Mas se constantemente usada, pronto. Por quê? Porque o advérbio continua modificando, né, se referindo à usada, tá? As crianças do estudo mudavam de humor rapidamente e mudaram, né? Mudavam e ficavam mais impulsivas. Agora nós vamos mudar aqui rapidamente. As crianças do estudo mudavam rapidamente de humor e ficavam mais impulsivas. Então veja que rapidamente ele modifica o verbo mudar. Então, aqui também não houve alteração nem mudança de sentido, porque rapidamente, aqui, inclusive, né, ele se aproximou mais do verbo mudar. Então, mudavam rapidamente ou mudavam de humor rapidamente, tá? Não houve alteração de sentido. O cuidador também precisa tentar manter a calma e não reagir exageradamente às emoções da criança. O cuidador também precisa tentar manter a calma e não reagir às emoções da criança exageradamente. Então, aqui, o advérbio exageradamente modifica o verbo reagir. Ele só pode modificar aqui o verbo, não crianças, nem emoção, nem criança, tá? Então, não houve alteração de sentido, ele continua modificando o verbo reagir, apesar de ser levado lá para o final da frase, não houve problema em relação à mudança de sentido. Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito intensas podem ser facilmente controladas com tablet. Eita!
Então, veja, acessos, então, vamos ver aqui, facilmente está modificando, podem ser, né? Então, acessos de raiva, ataques de birra, emoções muito intensas, podem ser facilmente, ok. Agora, mudando de posição, acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito intensas podem ser controladas com o tablet facilmente, tá? Então, facilmente foi colocado no final do enunciado do período, mas a alteração de sentido não ocorreu, tá? Continua aqui mudando, modificando o sentido da expressão verbal ou da locução verbal podem ser controlados. A última questão, a última alternativa. Os pesquisadores também promovem alternativas para os comportamentos particularmente negativos, de quando estão chateadas. Então, veja, os pesquisadores também promovem alternativas para os comportamentos negativos. Então, veja que, particularmente, ele modifica o sentido do adjetivo negativos para os comportamentos particularmente negativos, tá? Comportamentos negativos de modo particular. Ok. Agora, vamos ver aqui embaixo. Os pesquisadores também promovem alternativas para os comportamentos negativos de quando estão particularmente chateadas. Então, veja que particularmente aqui, ele já vai estar próximo ao adjetivo chateadas, né, alternativas, tá? Então, particularmente agora, modifica não mais negativos, mas ele está modificando o adjetivo chateados. Então, quando ocorre a mudança de posição do advérbio, se o advérbio, é o cuidado que nós temos que ter. Às vezes, no enunciado, nós temos, como nesse exemplo, né, 2 adjetivos. Se você muda a posição dele, se ele está modificando um adjetivo, você mudou a posição, passou o advérbio próximo do outro adjetivo, então pode haver essa mudança de sentido, tá? Então, é isso. Quando ele modifica o verbo, né, um único verbo que está ali no período, então, mesmo mudando, né, de posição, o advérbio continua ali modificando aquele verbo, não há problema. Então, você tem que fazer essa análise, né? Fazer essa leitura, tá? A próxima questão, a última questão, né? Voluntariamente, eles a procuram para o momento da leitura. A palavra destacada é classificada como isso, exato, não, Cíntia, estava errada, tá? Essa atividade é boa. Estava errada, agora nós consertamos. Nós arrumamos lá a resposta. Eu fui fazer a revisão da atividade aqui, antes da aula, e a gente mudou, alterou aqui a resposta, tá bom? Então, pode voltar lá, acho que você tem outra chance de fazer, né, de responder o questionário, então é só marcar a alternativa aí, tá bem? E aqui, pessoal, a palavra destacada, o momento da leitura, ela é o quê? A palavra momento, ela vem precedida de artigo, o artigo o, tá? Então, é um substantivo, certo? Pronto, aqui a gente vai finalizar, vamos ver aqui. Deixa eu ver se saiu agora certinho, se a resposta tá ok, tá? Agora deu certo, ó. Então, vamos lá. Sim, vamos para o gabarito, né? Vamos ver, a primeira questão ficou letra A, a segunda questão, número 2, letra A. Quem puder pôr para mim no chat, eu agradeço, tá? Então, a primeira ficou a alternativa letra A, a segunda letra A. Hã? Não, é os alunos, eles escrevem lá para mim.
Eu estou falando com ele isso aqui. A número 3. A número 3, letra B, é porque eu não estou conseguindo escrever agora, né? Tô aqui na... A número 4 ficou letra A, número 5, D. 6, letra C. A 7, letra E. A 8, 7E, tá certo? 8 ficou letra C. 9, E. E a última, 10, letra C, tá? Deu? Eu vou colocar aqui no... Alguém conseguiu escrever aí no chat? Olha, vamos fazer assim. Depois eu passo para vocês. Isso, a Ellen está fazendo a 1. Isso, 2A, 3B. 1A, 2A, 3B. 4A, ótimo. Tem gente que não está conseguindo entrar, eu acho, Ellen. Não sei, peraí. Está lá no grupo falando. Né, do WhatsApp. Você tem um grupo aí? Dá uma olhadinha, que eles estão perguntando. Não, eles são... Tinham que estavam perdidos. Porque eles estavam no de redação. Eu mandei o link para eles acessarem o grupo. Tá. Mas eles já estão no... Tá. Não, é que a Conceição, o nome dela não está na lista. Ela estava falando aqui no chat que o nome dela ontem não estava na lista. Ela não fez, acho que não assinou nem a presença. Conceição, tem que ver, você se inscreveu no curso de Morfologia 2? Você colocou aí, né? Você tem que verificar isso, porque às vezes você está inscrita no curso de redação só, né? Porque a Vanusa verificou e viu que você está inscrita no curso de redação. Deixa eu ver aqui, gente. Só. Pronto. Então, agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Deixa eu só compartilhar aqui meu slide. Será que eu abri meu slide? Deixa eu abrir meu slide aqui. Conceição Calçado. Não, é isso. Ah, sim. Só redação. Mas ela quer fazer as atividades, participar das aulas. Não, ela não vai conseguir fazer as atividades. Não vai conseguir? É, porque ela não está escrito. Vamos ver se ela está escrito. Não tá. Se o Jolanda não escreve, não. Deixa eu ver se eu tiro aqui, gente. Pronto. Vamos agora para nosso slide de hoje. Tem. Vem cá. Eu já mando. Se essa Cátia aqui. Então, vamos ver. A gente já faz ao vivo, né? Tudo a gente faz ao vivo aqui. Pessoal, isso. Tá, então, bora lá, né? Até vou fazer diferente. Deixa eu voltar aqui. Vamos começar, né? Vamos prosseguir, depois eu retomo, tá? O que nós estudamos de advérbio, mas retomo trazendo mais atividades, mais exercícios. Gabarito da 10 é a letra C, tá? Pronto. Deu. Eu acho que... Eu não vi, porque já passou aqui o chat para mim as conversas, mas teve uma que colocou todas as respostas aí, tá? Então, vamos agora para a nossa aula 3, que é a nossa aula de hoje, né, do dia 13. Nós vamos iniciar o estudo da preposição, certo? Sim, as atividades que foram respondidas, Solange, são as questões da atividade 1, tá? Então, nós respondemos a atividade 1 hoje, agora, né? Então, vamos lá, pessoal. O que é a preposição? O que a gente entende ou aprende lá na escola, né? Assim, os primeiros momentos,
sobre o conceito de preposição. Então, a gente vê que preposição é uma palavra que liga outras palavras, né? Grosso modo, é isso. Mas, fazendo aí, né, trazendo a definição de preposição do ponto de vista semântico, tá? Do ponto de vista morfológico, também do ponto de vista sintático, nós vamos dizer o seguinte, né? Primeiro, do ponto de vista semântico. Então, o que é semântico mesmo? O sentido que a preposição vai provocar, produzir na frase. Então, aquela preposição gera determinado efeito de sentido, tá? Então, isso é ponto de vista semântico. Então, a preposição estabelece determinadas relações de sentido, mas, claro, tudo depende do contexto, né? Pois assim, se a gente for analisar a preposição solta, né, a palavra pela palavra, elas não têm sentido fora de contexto, tá? Então, veja bem, se eu digo assim, antes de eu apresentar para vocês as principais preposições, né, vamos já ver aqui quais são, né, os valores semânticos que elas podem gerar. Primeiro, falou a Lucas, tá? Primeiro exemplo aqui. Então, eu vou marcar aqui a preposição a. Falou a Lucas, quer dizer, se dirigiu a ele. Falou, veja só, nós vamos manter o falou e Lucas, nós vamos usar o mesmo verbo e o mesmo substantivo. Nós vamos alterar aqui as preposições. Falou após Lucas, olha como já alterou, né, o sentido em relação ao primeiro exemplo aqui, tá? Falou com Lucas, não falou direto com ele, falou com Lucas. Falou contra Lucas, contrário a ele. Falou para Lucas, que também tem o mesmo sentido, falou a Lucas, tá? Então, falou a Lucas, falou para Lucas, falou por Lucas, olha, veja, a gente já não se dirige mais ao Lucas, mas a gente fala, né, por ele, responde alguma coisa por ele, falou sem Lucas, e falou sobre Lucas, o assunto, né, a fofoca aí do Lucas, né, falando sobre ele. Então, veja que, mudando as preposições, nós também podemos mudar o valor semântico, o sentido que elas estabelecem ali, que elas geram, que elas têm ali na frase, tá? Então, isso é do ponto de vista semântico, ou seja, qual o efeito de sentido que elas estabelecem. Do ponto de vista morfológico, tá? Ou seja, da classe de palavras a que elas pertencem, a preposição é uma palavra invariável que tem o papel de conector ou de conectivo, ou seja, ela cumpre a função de ligar palavras entre si, palavras e orações ou orações entre si, tá? Veja que aqui no primeiro exemplo, até amanhã vou ficar em Paris. Nós iniciamos o período com a preposição até. Daí você vai dizer assim, mas espera lá, a preposição, ela não tem a função, ela não tem que cumprir a função de ligar palavras entre si, mas cadê a palavra que vem antes aqui do até, tá? Se nós deslocamos o adjunto adverbial para o início do período, mas se a gente for colocá-lo, né, numa ordem mais direta, nós vamos dizer assim, ó, vou ficar até amanhã em Paris. Então, você acaba tendo aqui, né, você acaba tendo o verbo aqui, vou ficar até amanhã, tá? Então, até é uma preposição e em também é uma preposição. Agora, veja que interessante. Então, se a gente for, tá? Definir a palavra sozinha, isolada,
Do ponto de vista morfologicamente, né, se a gente define essa palavra morfologicamente, a gente vai dizer é uma preposição, ok? Mas se a gente for juntar, por exemplo, até amanhã e em Paris, nós vamos formar aqui uma locução adverbial, né? Locução de tempo e locução adverbial de lugar. Então, veja que as locuções, né, adverbiais, elas vêm antecedidas, né, ou nelas ali se intercala alguma preposição. Então, a preposição, ela compõe a locução adverbial, tá? Sairemos com você hoje. Então, com aqui, tá, é preposição, une o verbo e une o pronome você. Se a gente pegar, se a gente for separar aqui, sairemos com você, nós vamos ter um adjunto adverbial de companhia, tá? Juntando, né, a preposição com o pronome. Ai de mim, né, uma expressão, é uma interjeição, né? Ai de mim. Então, aqui você também tem a preposição de. Quem de nós dois? Né? Então, a preposição aqui, estudo muito português para passar logo. Então, para estabelece essa ligação entre o estudo, né, e passar. Estudo para passar. Né? Então, ela une um verbo ao outro, né? Trazendo aqui uma circunstância, trazendo uma ideia a ideia de finalidade, tá? E do ponto de vista sintático? Do ponto de vista sintático é a função sintática, né? Que a preposição, ela não exerce função sintática, tá? Então, a gente já tem que saber, né, isso. Ela não exerce função sintática, mas ela participa, né, junto com outras palavras ali, para exercer, juntamente com as outras, né, determinada função sintática. Então, veja bem, ela participa no sistema de transitividade verbal. Se eu digo assim, gosto de sorvete, né, eu gosto de sorvete. Então, o verbo gostar, ele é um verbo transitivo, indireto. Então, quem gosta, gosta de. Então, a preposição de, ela já faz parte ali da transitividade do verbo gostar. Então, gosto de alguma coisa. Então, ela participa desse sistema de transitividade. Tá? Então, determinados verbos regem preposições, algumas preposições. Então, elas introduzem complementos verbais ou nominais também, tá? Ou também elas podem participar aqui na construção dos adjuntos adnominais ou adverbiais. Então, muitos verbos substantivos, adjetivos e advérbios exigem complemento preposicionado. Por isso, a preposição, ela é um conectivo subordinativo. O que significa isso? Que ela vai estar sempre ligada, relacionada a um outro elemento, a uma outra palavra. Tá? Então, vamos aqui para os exemplos, né? Não concordo com atitudes precipitadas. Então, nós temos aqui o verbo concordar. Concordo. Pronto, eu não vou sublinhar. Não concordo. Vamos parar aqui no verbo, tá? Então, se a gente interrompe nosso pensamento, não concordo, automaticamente a gente já faz a pergunta. Não concordo com quem? Ou não concordo com o quê, tá? Então, você vê que o com, ele faz parte da transitividade do verbo concordar. Concordar com alguma coisa ou concordar com alguém, certo? Aí vai, ó, não concordo com o quê? Com atitudes precipitadas. Então, o com, ele vai compor o complemento do verbo. Então, a gente chama isso daqui de quê? De objeto indireto. Tenho admiração por. Então, aqui nós temos verbo, tá? Então, com, fazendo parte da transitividade verbal, ele faz parte dessa transitividade, introduzindo o complemento verbal, ou seja, introduzindo objeto indireto. No segundo exemplo, nós tenho admiração por quem é solidário.
nós temos a palavra admiração, que é um substantivo, a admiração, certo? Mas o substantivo admiração, ele exige complemento. Então, se a gente pensa assim, se a gente vai completar ou vai dizer, eu tenho admiração e parar aí na admiração, né? O que nós vamos perguntar? Tenho admiração por quê? Ou por quem? Né? Tenho admiração por quem é solidário. Então, a palavra, o substantivo admiração, ele já traz, né, com ele, ali, ele exige que com ele nós coloquemos a preposição por. Então, admiração por alguma coisa ou por alguém, né? Então, aqui é um substantivo. Substantivo que vai exigir complemento nominal. Pronto. E o último exemplo, bebida alcoólica é imprópria para menores. Então, imprópria é um adjetivo. Também nós vamos ter um complemento. A gente tem aqui um complemento nominal. Veja bem, a bebida alcoólica é imprópria. Nós vamos parar no adjetivo impróprio. Então, que pergunta nós vamos fazer? A bebida alcoólica é imprópria. A imprópria para quê? Para quem, né, aliás? Imprópria para quem? Imprópria a quem? Né? Para menores, tá? Então, também a gente vai ter aqui um complemento nominal, tá? Então, veja, essas palavras, alguns verbos e alguns nomes exigem preposição, regem preposição, tá? Quando diz aqui que ela participa também, né, na construção dos adjuntos adnominais. Então, vamos pensar aqui num adjunto adnominal, né? O menino da cidade, ó. Menino da cidade vive tenso, tá? O menino da cidade vive tenso. Então, aqui, veja, nós temos da cidade. Da cidade é uma locução adjetiva. Então, aqui eu vou ter um adjunto adnominal, né? Ele vai acompanhar menino, né? Ele vai caracterizar esse menino, né? Dizer que menino é menino da cidade, tá? Definir o menino, né? De onde é o menino? Da cidade. Enfim, né? Adjunto adverbial a gente já viu no exemplo anterior, né? Aqui, sairemos com você até amanhã, vou ficar em Paris, lugar. Ficou na Espanha, por outro exemplo, só para a gente ver, tá? Então, aqui na frase de cima, nós vamos ter um adjunto adnominal. E aqui ficou onde? Na Espanha, nós vamos ter um adjunto adverbial. Certo? Então, é isso. Então, veja, a preposição definida, né? Nós definimos preposição do ponto de vista semântico, do ponto de vista morfológico e do ponto de vista sintático, tá? Agora, como elas são classificadas? Então, as preposições, elas são classificadas de duas formas. Então, nós temos as preposições essenciais e as preposições acidentais, tá? Então, o primeiro grupo diz respeito às preposições propriamente ditas, né? E o segundo diz respeito a palavras que são classificadas como preposições num determinado contexto, mas que pertencem a outras classes de palavras, tá? Normalmente iniciam essas preposições acidentais adjuntos adverbiais. Então, vamos lá para as preposições essenciais. Então, quais são elas? Aqui por ordem alfabética, tá? Ante, até, após, né? Até, com, contra, de, desde, em, entre, para, ele já é arcaico, né? Perante, por, sem, sob, sobre, e traz também, ele já está, ele não se usa, né? A gente não vê
a preposição traz ligando, né? Também está mais em desuso, tá? Então, vamos aqui para os exemplos. Cheguei a comentar contigo sobre a festa. Então, assunto, né? Você está introduzindo uma circunstância de assunto aqui. Então, sobre a preposição, estabelecendo, né, essa ligação entre contigo e festa. Comentar sobre a festa. Aliás, comentar com quem? Com você. Sobre o quê? Sobre a festa, tá? Assunto. Ali estava, ante seus olhos, toda a prova de que a acusação era caluniosa. Então, são essas preposições aqui destacadas, né? E as preposições acidentais, nós temos aqui algumas, né? Como conforme, ou segundo, ou consoante, durante, mediante, menos, salvo, exceto, fora, afora ou fora, se não, exclusive, que é o sentido de exclusivo, inclusive, visto, malgrado, mesmo e o quê? Então, alguns exemplos nós temos como lema, ordem, amor e progresso. Então, na qualidade de por também, tá? Nós temos por lema também, caberia. Conforme o lucro auferido, a taxa será cobrada. Ideia de conformidade, de acordo com, conforme. Durante, então, essas preposições acidentais, elas estão assim, por exemplo, conforme ele é classificado como uma conjunção subordinativa adverbial conformativa, tá? Mas em determinados momentos, né, ela exerce que ela tem ali a função de preposição. Então, conforme o lucro auferido, a taxa será cobrada conforme o lucro auferido, né? Durante a explicação, o aluno dormia. Então, o aluno dormia durante a explicação. Veja que aqui a ideia é de tempo, ó. Ela vai estabelecendo, ela vai introduzindo essas ideias. Na de cima, a ideia de conformidade. Só seria solto o bandido mediante fiança, tá? Então, ideia de meio. Só seria solto o bandido, né? Com qual meio? Né? Mediante fiança. Agora, isso é importante. As combinações e as contrações que nós vamos, assim, encontrar, né, em relação às preposições. O que é a combinação? Combinação é quando não ocorre a perda fonética. Então, não existe perda de som, tá? Quando você une a preposição com um artigo definido, né, ou com advérbio onde. Então, por exemplo, olha, não resisti aos parques da cidade. Então, você tem aqui o a mais os, tá? Então, não houve perda de som, não houve perda fonética. Então, você tem a, se juntou a os. Deixa eu ver onde que está o mais aqui. A mais os. Então, sem perda fonética. Olha o aonde aqui. Vou aonde estão as pessoas. Nós vimos bem rapidamente ontem, né, que o verbo ir é um verbo que indica movimento, e o verbo ir rege preposição a. Quem vai a algum lugar, né? Então, vou a mais onde. Então, aqui nós temos a mais onde. Vou aonde estão as pessoas. Isso é combinação, tá? Então, a combinação, você agrega uma palavra a outra sem perda fonética. E a contração? A contração ocorre, né, a contração de uma preposição ocorre quando a preposição se juntando, né, com um artigo, ou com pronome demonstrativo, ou com pronome oblíquo tônico, com o advérbio de lugar, perde, né? Ocorre ali a perda fonética. Quando ela se junta, a perda fonética, tá? Então, por exemplo, deste ano não passa. Então, o que é o deste? Então, existe a perda fonética de um E. Então, é de mais este. A gente não diz de este ano, né? Ou de este ano. Você não fala assim, você junta,
fazendo um único, assim, produzindo um único som do E. Então, deste ano, pronto. Vote nele pela melhora da saúde. Então, o que é o nele? O nele é a contração da preposição em mais o pronome ele. Então, em mais ele. Pela é per mais a, né? Aquela preposição arcaica. Então, per mais a, pela. Daqui ninguém me tira. O daqui é o de mais aqui, tá? Então, houve também perda de som, houve perda fonética. Então, como a preposição per é arcaica, tem uma observação, admite-se dizer que pelo, pela, pelos e pelas sejam as contrações da preposição por, eu vou até destacar, tá? Da preposição por, com os artigos o, a, os e as, tá? Então, nós podemos também dizer assim, não há erro, né? Agora, as locuções prepositivas. Então, até aqui ficou claro, né? Então, combinação é a união da preposição com o artigo definido ou com o advérbio, tá? De lugar onde, sem perda fonética. E a contração, união de uma preposição com o pronome, com o artigo, né? Com o advérbio, mas com a perda fonética, certo? Agora, as locuções prepositivas. O que são locuções prepositivas? Então, é quando a preposição se agrega a outras palavras ali, estabelecendo um valor semântico, tá? Um sentido. Então, nós temos aqui valor semântico de lugar. Então, algumas expressões. Perto de, acima de, longe de, fora de, além de, dentro de, abaixo de, atrás de, por trás de, por detrás de, através de, debaixo de, embaixo de, em cima de frente de, em frente ao, em frente de, à frente de, ao redor de, ou em redor de, em torno de, até a, tá? Ao lado de, a par de, diante de, adiante de, em face de e outras, né? E assim por diante. Nós temos outras locuções prepositivas que estabelecem essa relação, esse sentido de lugar. Também o sentido de tempo. Então, nós vamos ter algumas algumas preposições, né? Locuções prepositivas que trazem essa ideia de tempo. Então, perto de, dentro de, antes de completar um ano, antes de completar 2 anos, depois do aniversário, depois de cumprir, né, sua meta, ao longo de todo esse ano. A partir de, o a partir de indica ponto de partida, podendo indicar também quantidade. Por volta de, acerca de, que é o valor aproximado, né? Acerca de R$2, acerca de R$500, tá? Não, acerca de 2 anos, desculpa, que é valor. É valor. Então, é tempo, acerca de 2 anos, acerca de 1 semana, tá? Então, valor aproximado, mas com a indicação de tempo, não de valor, né? De custo. Tá? Então, companhia, né? Estabelecendo o sentido, o valor, a ideia, né? De companhia, junto de, junto ao, junto com, ao encontro de. Então, veio ao encontro dos seus amigos. Então, é companhia, tá? Tem diferença de encontro, né? Foi de encontro a, é confrontar. Então, veio ao encontro de, é se juntar, né? Então, existe essa diferença. Direção também, olha, ao encontro de, também pode trazer esse sentido de direção. Em busca de, em direção a, né, já usando aqui a palavra direção, adição, além de, ademais de, modo, a guisa de, a maneira de, a custa de, tá?
o Domingos Pascoal Segalha e o Bechara, eles também liberam, né, eles também citam as custas de, tá? Veja, ela pode também indicar conhecimento, ciência a par de, favor, benefício, em prol de, em benefício de, em favor de ou a favor de, concessão, apesar de, a despeito de, sem embargo de, não obstante, única locução não terminada aqui em preposição, tá? Não obstante. Finalidade, a fim de forma a, de maneira a, com o fim de, com o intuito de, com o fito de, com o intento de, com o escopo de, com a intenção de, com a finalidade de, com o propósito de. Sujeição, sob a pena de, à mercê de. Oposição, em oposição a, de encontro a, ao invés de. Causa, devido a, em virtude de, em vista de, graças a, em razão de, por causa de, em consequência de, em face de, em atenção a, por consideração a, em função de, né, e etc. Envolvimento, as voltas com, atribuição, na qualidade de, na função de, a título de, então, na função de diretor, na qualidade de professor, tá? Então, são atribuições. Vejam que são vários os sentidos, vários os valores semânticos que a preposição vai ter aqui, que as opções prepositivas vão ter, né? Assunto, referência, acerca de, a respeito de, quanto a, na esfera de, trazendo como referência, exclusão, a exceção de, com exceção de, substituição, em lugar de, em vez de, compensação, a troco de, em troco de, meio, através de, que é muito usado, né? Através de, usado atualmente, o meio, por meio de, por intermédio de, dependência em função de, conformidade de acordo com, em conformidade com, em obediência a. Como que vocês vão depois, por exemplo, como que eu vou entender, né, esses valores, esses sentidos no enunciado? Eles vão ser contextualizados, né? Então, quando eles são contextualizados, é que nós conseguimos entender o valor semântico que a locução prepositiva exerce, tá? A preposição, ela também traz o valor relacional e o valor nocional. Nocional seria a noção, a ideia, tá? Relacional, eu não vou ficar, né, nessa questão das preposições com esse valor relacional, não vou abordar. Elas são exigidas por verbos ou nomes, mas as preposições com valor nocional não são exigidas por verbos ou nomes, elas marcam apenas as relações de sentido, tá? As relações semânticas diversas. Então, vamos entender isso daqui. O que é o valor nocional? O valor nocional não é nacional, não é jornal nacional, né? É o valor nocional, vem de noção, de ideia, né? De sentido. A maioria das preposições essenciais, elas podem indicar três conceitos. Então, o conceito de tempo, o conceito de espaço, lugar e o conceito de noção. Em noção, tá? Nós, assim, dividimos noção como noção de causa, matéria, modo, meio, instrumento, tá? Preço, assunto. Então, são noções, né? São ideias, tá? Então, veja, a gente começou, como que o Pestana, né, separa vai fazendo, né, estabelecendo essa relação entre a preposição e esses conceitos, essas indicações que ele faz de tempo, espaço, lugar. Então, vamos lá pela primeira, né, ele começa lá na primeira preposição, que é a preposição a, tá? Preposição essencial. Então, noção de tempo, por exemplo, daqui a 50 anos, quero estar com muita saúde, né? Então, daqui a
Aqui está a preposição. Ideia de tempo. Lugar. Sair do Japão para chegar a seu coração. Então, aqui nós temos lugar. Para chegar a seu coração, meu amor. Claro, isso é uma metáfora, né? Mas, mesmo assim, imaginário ou não, real ou não, tá? É lugar. E noção, as crianças africanas morrem à fome. Olha que interessante, tá? Usando a preposição a, causa, né? Só desenhava a lápis, instrumento. Então, aqui a gente tem noção de causa, noção de instrumento. Oferecemos produtos a granel, então, de modo a granel. Então, modo. Comi um bife à milanesa, a moda milanesa. Então, modo. Pouco a pouco, fui me aproximando dela. Então, modo também, tá? Não é tempo. Pouco a pouco é modo. Olha, fui me aproximando dela, de que modo, de que forma? Pouco a pouco. Então, não é tempo, a gente às vezes se engana, deve ser tempo, né? Pouco a pouco, não, modo. Por isso que a gente tem que analisar o período, né? A frase toda. A margem de erro varia de 1% a 3%, então, limite, tá? Comprei a R$100 aquele terno, então aqui a gente tem noção de preço. Então, aqui, preposição a. Agora, a preposição ante. Então, depois do a ante. Então, a preposição ante, ela vai trazer a ideia de lugar. Então, veja, refrescou-se ante o ar-condicionado. Então, diante do ar-condicionado. Noção, as outras noções que também ela pode estabelecer. Ante a falta de dinheiro, teve de voltar a trabalhar. Então, causa. Então, por causa da falta de dinheiro, teve de voltar a trabalhar. Após, agora a preposição após, trazendo, estabelecendo a ideia de tempo. Após aquele pesadelo, decidiu ficar acordada. Então, a gente vai fazer a pergunta, né? Decidiu ficar acordada quando? Após aquele pesadelo. Então, a ideia é de tempo. Ideia de lugar. Há um riacho após a cidade. Então, há um riacho onde? Onde há um riacho? Né? Então, após a cidade, lugar. Até. A preposição até estabelece ideia de tempo. Eu sei que vou te amar até o último suspiro. Então, se a gente fizer a pergunta, né? Quando é que eu vou, né? Até quando, aliás, até quando eu vou te amar? Tempo, né? O terreno vai até aquela cerca, lugar. Até onde vai o terreno? Então, o que nós fazemos aqui? Quando você vai compreender o valor semântico da preposição, né, você vai lançando ali as perguntas. A pergunta usada para se referir a tempo. Quando? A pergunta que nós usamos para se referir a lugar. Onde? Então, onde vai o terreno? Até onde, né? Até aquela cerca. Limite também, né? De lugar. Agora, outras noções, ó. Já escalaram montanhas de até 4 metros. Então, aí é limite de espaço, né? Então, não pode haver confusão. Então, não confunda até preposição com até, palavra denotativa ou advérbio de inclusão. Por exemplo, né? Fomos até vós para instruir-vos, até tu, Brutus. Então, veja que no primeiro caso, fomos até vós é preposição, certo? Fomos até vós, preposição. E até tu, Brutus, aqui o até, ele é um advérbio de inclusão, significa inclusive tu, Brutus. A preposição com,
ela estabelece, né, ela traz ideia de tempo, né, e as outras noções. Então, o tempo aqui a gente vai ter, com mais alguns minutos, a carne estará assada. Então, a carne estará assada quando? Quando é que a carne vai estar assada? Aguardando por mais alguns minutos. Então, a frase começa pela preposição com. Noção de causa aqui. Todo gado sofreu com a seca. Então, o gado sofreu por causa da seca. Vá com Deus, ó, companhia. Eu abri a porta com a chave, instrumento. Só com carro se sai daqui, meio. Então, se sai daqui com que meio? Com carro. Este vinho foi feito com uva certa. Então, matéria-prima, né? Ninguém a trata com carinho, modo. Só entrará com autorização, condição. Com sua família, tudo é diferente, referência. Comprei uma bola com diâmetro aproximado de 20 centímetros. Então, com diâmetro aproximado, é medida. Papai Noel trouxe um saco com vários presentes dentro. Então, conteúdo. Nada melhor que uma mulher com caráter, qualidade, né? Vamos fazer aqui essa questão, né, para a gente quebrar um pouquinho só a parte teórica, né, só teoria. Vamos pensar aqui. Com o real, os brasileiros redescobriram o valor do dinheiro e das coisas. Então, eu destaquei aqui com o real. A frase a seguir, em que a preposição com, tá, a preposição com tem o mesmo valor semântico da ocorrência sublinhada é. Então, primeira coisa, pensem um pouquinho, pensem aí, qual é o valor semântico da expressão, né? Com o real, os brasileiros redescobriram o valor do dinheiro e das coisas. Aí vocês vão marcar, tá? Qual dessas alternativas aqui expressa o mesmo valor semântico da expressão com o real. Ok, A ou D, né? Puseram letra D também, né? Marcaram D. Isso, então vamos fazer essa, tá? Eu vi que a maioria marcou letra A, mas teve também quem marcou letra D. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender o valor semântico, né, do com o real. Veja, os brasileiros redescobriram o valor do dinheiro e das coisas com o real. Então, o real aqui representa a causa, né, da descoberta dos brasileiros, né, do valor do dinheiro e das coisas. Então, foi o motivo. Veja agora, com a chuva, todas as ruas ficaram alagadas. Então, vamos trazer com a chuva depois, né, do ficaram alagadas. Então, vai ficar, todas as ruas ficaram alagadas com a chuva. Então, com a chuva é a causa do alagamento das ruas. Então, ideia de causa, né? Então, o que causou uma reviravolta, né, em relação à descoberta do valor do dinheiro e da redescoberta, né, do valor do dinheiro e das coisas pelos brasileiros? Foi o real. Então, o real foi a causa, tá? Então, aqui também nós temos ideia de causa na letra A, causa e causa, tá? Nas demais, veja, com os turistas, aliás, encontraram-se com os amigos no aeroporto, companhia, com quem? Todos saímos com os amigos, também companhia. Com quem eles viajaram, nós não vimos, também companhia. Brigaram com os adversários, então, são os adversários mesmo, né? Durante horas, tá?
Então, nos demais exemplos, nós temos outros valores, outras ideias, que não é a ideia de causa, tá? A preposição contra, quando, né, se refere a, quando estabelece, né, sentido de lugar, por exemplo, levei a mão contra o rosto, lugar, rosto, tá? Outras noções que a preposição contra também pode trazer, né? Fui contra a corrente e me cansei. Então, olha, contra a corrente, direção, tá? Fui contra a corrente. Nada tenho a dizer contra isso, oposição, objeção. Sou contra a pena de morte, também oposição. Apostou 10 contra 1, proporção ou escala, né? O candidato da esquerda teve 1.000 votos contra 2.000 do adversário da direita. Então, comparação. Tenho seguros contra incêndios. Então, tipo de seguro, né? Então, é tipo. Então, que tipo de seguros eu tenho contra incêndio? Pode ser advérbio. Por exemplo, naquela sessão, todos votaram contra. Então, aí, nesse caso, contra é um advérbio, tá? Então, de modo contrário. Então, advérbio de modo, contrariamente. Então, ele pode ter valor também, ele pode ser um advérbio. A preposição de, né, estabelece uma ideia de tempo, de lugar e outras noções, né, de tempo, de pequenino é que se torce o pepino, é o tempo, né, venho de Cipó, lugar, venho de Cipó, lá em Maranhão. Noção, não mais se falou de futebol no recinto, assunto, né, então a ideia de assunto. Só batia de chicote, instrumento. Viajei de trem pela Europa, meio. Ficaste comovido de me ver, causa, né? Eu posso também usar aqui o por. Ficaste comovido por me ver? Era tanto assédio de meter medo, consequência. Então, o que me metia medo era o assédio. A causa era o assédio, consequência é o medo. A porcentagem varia de 30% a 60%, limite. Comi um prato de nhoque, conteúdo. Sou uma pessoa de coragem, tipo de pessoa, né? Esta corrente de ouro é cara, matéria. De fato, ela é uma excelente atriz, constatação. Ela tinha olhos de gata, semelhança. Vendi uma TV de segunda qualidade. Comprei um caderno de R$ 1 preço, tenho um carro de passeio e um de trabalho, finalidade. Comi um queijo de Minas, delicioso, origem do queijo, né, ou também lugar. Subi em uma torre de 20 metros, dimensão. São também outras noções, tá? Vamos fazer uma atividade aqui. Podem ler. No título do poema Canção do Exílio, a preposição tem o mesmo valor semântico que a destacada na frase. Deixa eu marcar aqui. Canção do exílio, tá? Qual vai ser o valor semântico dessa preposição? Então, primeira coisa, né? Vamos pensar um pouquinho qual o valor semântico de Canção do Exílio. E aí, pessoal, qual vocês marcariam? Letra I. Uhum. Mais alguém? A Mara também. Letra E, Leonardo. Então, vamos ver, né? Primeiro, Canção do Exílio é lugar. Do exílio, de onde, né? Vem a canção. Então, a relação semântica é de lugar. Pode aqui, relação. Opa, fez a caminho. Relação semântica de lugar.
Então, vamos ver aqui quais são os enunciados que trazem essa, quer dizer, qual o enunciado que traz essa relação semântica, né? Estabelece a relação de lugar. Primeiro, nem sempre o seu silêncio é de ouro. Então, de ouro seria o quê? Matéria, né? Seu silêncio é de ouro. Ele se nutre de saudades também. Seria uma matéria, né? Seria produto, né? Matéria. O poeta morria de amores pela pátria. De amores é causa. Então, o poeta morria por causa, né, dos amores que ele tinha pela pátria. De noite, seu sofrimento aumentava. Então, de noite é tempo. Então, a relação que se estabelece é de tempo. O poeta admirava de longe os primores nacionais. Então, de longe, lugar. Pronto, chegamos aqui, certo? Então, o poeta admirava de qual lugar, né? De qual posição os primores nacionais. Então, do lugar, nesse caso, de longe, né? Então, a resposta, letra E. Então, relação semântica de lugar. Quando surgir uma questão desse tipo, a gente tem que analisar o enunciado, né? Ver qual é a relação de sentido que esse enunciado traz e dali descobrir, né? Estabelecer a relação nos demais enunciados. A preposição desde. Então, a preposição desde estabelece relação também de tempo, lugar e outras noções. Então, de tempo, por exemplo, Brahma, fabricada desde o século XIX. Então, tempo. Lugar, seguiram fugitivo desde a Inglaterra até o Chile. Relação de lugar. Desde o mais alto ao mais baixo, puderam entrar no evento. Gradação, né? Noção de gradação mesmo, relação semântica, desde o mais alto ao mais baixo. Fazia-se de tudo naquele lugar, desde a faxina até a lavagem de roupa. Então, relação semântica de enumeração, tá? Preposição em. Então, a preposição em, ela traz a ideia, o valor semântico de tempo, lugar, e também as outras noções. Então, tempo, por exemplo, e o mundo não acabou em 2012. Então, aqui, tempo, aí nós vamos, a partir dessas preposições, é que a gente vai criar, que vão surgir os adjuntos adverbiais, né? Então, e o mundo não acabou em 2012. Quando? Então, adjunto adverbial de tempo. De lugar. Esse lugar pode ser tanto real, pode ser um lugar real, ou pode ser um lugar virtual. Brincavam nas árvores quando crianças. Hoje brincam nos corações alheios. Tá? Que lugar? Brincavam onde? Nas árvores. Então, ele está, né? Ele está aqui no as. Então, faz o quê? A contração do em mais as. Hoje brincam nos corações alheios. Então, brincam onde? Então, também nós temos aqui a contração da preposição em mais o artigo os, tá? Formando aqui nos. As noções que o em vai trazer, né? Por exemplo, comprei uma TV em cores. Então, em cores é o tipo, qualidade da TV. Fechou as mãos em conchas, semelhança. Nunca fui bom aluno em matemática, assunto ou referência. Só se paga em cheque aqui, meio. O preço da casa foi estimado em 200 mil reais. Também preço, ó.
tirou na guitarra um som originalíssimo, instrumento. Então, tirou onde? Na guitarra, em instrumento, não é lugar, né? A gente normalmente pensa, né, na guitarra como lugar, mas é um instrumento. De grão em grão, a galinha enche o papo, sucessão. Grão em grão. A preposição entre, né? Estabelece relação também de tempo, lugar e das outras noções. Então, tempo, entre 1982 e 2012, havia evoluído como homem. Lugar, também real, um lugar virtual, estou entre os arbustos, ou estou entre os aprovados. Noção, entre o louro e o moreno, ela escolheu o segundo, é uma alternativa. Discutiram a relação entre si, reciprocidade. Está vendo quantas ideias que vão aparecendo? Né? Ele tecla entre 100 e 115 letras por minuto, quantidade. Viva entre os índios, lugar ou companhia. Tá? Então, as preposições, elas também provocam, né, o surgimento de outros valores de sentido, de outros valores semânticos, né, de outras ideias. A preposição para, olha, estabelecendo ideia de tempo, de lugar e outras noções. Então, tempo, vou deixar para outra semana. Vá para casa, né, ideia de lugar. Nasci para trabalhar, finalidade. Estou para o português, assim como vocês estão para a enfermagem, proporção. Para mim, ela está mentindo, opinião. Para estudantes interessados, como os nossos, precisaremos trocar de professor, delimitação. Gosto de matemática para dançar. Então, gosto de música para dançar. Então, adequação, né? Tipo também. A coleta para os pobres valeu. Então, coleta para os pobres, destino, né? A coleta foi destinada a quem? Aos pobres. Destino também, ó, favor, proveito. Então, traz também essas ideias. Perante, a preposição perante, né? Com a ideia de lugar. Real, virtual, só sossega perante a mulher, perante a lei, todos são iguais. Preposição por, com a noção de tempo, lugar. Vou ficar desacordado por alguns minutos, tempo. Então, a gente tem aqui, né, a expressão por alguns minutos. Arrastaram-no pelo campo, lugar. Noção, envio as outras noções, né? Envio por e-mail ainda hoje meus dados, então, por e-mail é o meio. Então, a gente tem aqui essa expressão, né? Por e-mail. Fui preso por vadiagem, causa. Então, por vadiagem. Qual foi a causa da minha prisão? A vadiagem. Fiz a cópia pelo original. Então, conformidade, conforme o original. Nunca morrerei pela pátria. Então, a favor da pátria. Vendi o livro por R$2, preço, valor. Não compre gato por lebre, substituição. Olho por olho, dente por dente, compensação, né? Olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem aqui as duas expressões, né? Por ela, ninguém precisaria estudar, né? Seria uma opinião. Sagarana foi escrito por Guimarães Rosa, é o agente da passiva também, que a gente vai ver quando nós estudarmos, né? Fizemos estudos de análise sintática, né? De sintaxe.
Então, Guimarães Rosa escreveu Sagarana. Então, por isso que a gente diz aqui, olha, nós vamos usar bastante o por, né? Ele vai introduzir o agente da passiva, né, em muitas situações. A preposição sem. Então, qual é a noção que a preposição sem traz, né? Então, noção de ausência, privação. Como consegue viver sem dinheiro, mesmo trabalhando? Então, sem dinheiro aqui, privação, ausência. Sem dinheiro, entrei no clube. Então, é concessão, tá? Uma oposição. Então, entrei no clube mesmo sem dinheiro. Sem dinheiro, não entra no clube, ó, condição. Então, veja que nós temos a mesma expressão, mas com mudança de sentido, por causa de haver ali uma mudança, né, na estrutura do período, tá? Chegou sem avisar, modo. Chegou de que forma, né? Sem avisar. A preposição sob traz noção de tempo, lugar, né? Também de modo, de causa, de sujeição. Então, tempo. Sob o reinado de Luís XV, tudo era diferente. Tempo. Então, naquela época, né? Sob o reinado de Luís XV. Lugar. O homem foi encontrado sob os escombros. Então, aqui noção de lugar, ideia de lugar. Ficávamos quietos, sob o olhar atento do professor, também lugar. E hoje isso não funciona mais, hein? Saiu do palco sob vaias, modo. Então, saiu do palco de que maneira? Sob vaias. Então, noção de modo. Confessaram sob tortura, também modo. Modo meio, tá? Sob tortura. Todo metal se dilata sob a ação do calor. Então, por causa do calor. Ideia de causa. Havia muitos soldados sob o seu comando, então, sujeitos, né? A seu comando. Então, sujeição, certo? Olha que interessante, né? Muita coisa, né, pessoal? E sobre, tá terminando aqui, tá? Essas noções as ideias, né? Os valores semânticos que a preposição vai evocar. A preposição sobre, então ela traz também noção de tempo, sobre um período de 8 meses, a gramática ficou pronta. Então, sobre um período de 8 meses é tempo. Lugar, esse lugar pode ser real, virtual, viajava sobre as nuvens sempre que podia. Então, lugar virtual, né? Viajava sobre as nuvens. Amo a Deus sobre todas as coisas, também lugar virtual, tá? Noção. Noção aqui, a noção de assunto, né? Valor semântico de assunto. O lugar sobre o qual ele discorria era apaixonante. Então, assunto. A lealdade é mais importante sobre todos os demais sentimentos. Comparação, mais importante que cobrava-se imposto sobre serviço, causa. Eles fazem asneiras sobre asneiras, acumulação, sucessão. Olha quanto. Ele veio sobre nós com ódio, oposição, direção. Tá? Vamos fazer agora essas atividades aqui. Então, a gente terminou aqui, né, com a noção, com os valores semânticos, terminando, aliás, a noção da sentidos, né, das preposições com a preposição sobre. Agora, aqui nós temos várias
frases, o que que vocês vão fazer? Então, agora vai ter que ter tempo, né? Nas frases a seguir, explicite a relação expressa pela preposição. Lembre-se de que cada preposição pode exprimir mais de uma relação. Então, por exemplo, né, veja o exemplo. A criança morreu de fome. Então, o que que vocês farão? Vão marcar a preposição, tá, de, e a relação que ela expressa. Então, de fome expressa a relação de causa. Então, agora vamos lá para a letra A. Então, vocês vão fazendo aí letra A, depois letra B, e colocando aí no chat. Então, por exemplo, põe aí letra A, qual é a relação, do jeito que está ali, relação de, certo? Ok, de lugar. Então, ai, todo mundo passando rápido agora, né? Então, o rapaz veio de Sergipe. Ó, mesma preposição, né? De. Só que aqui, relação de lugar. Ótimo. Tá? Letra B, isso. Então, a letra A, vocês já chegaram à resposta. Então, relação de lugar. O rapaz veio de Sergipe. Tá? Letra B, a moça suspirava de saudade. Então, vocês colocaram, não, de saudade não é modo. Vamos pensar um pouquinho? O que seria de saudade aqui? Isso, causa, ótimo. Eu vou pôr aqui na frente, tá? A moça suspirava por causa da saudade. Então, coloquem, né, quando vocês forem interpretar, ponham uma palavra, né, por causa da saudade. Isso, causa. Flávia chegou de bicicleta. E aí, quem colocou? Vocês passaram no... Isso, ó, de bicicleta é o meio, joia, tá? De bicicleta é o meio que ela usou para chegar, tá? Ah, ele veio de ônibus, meio. Então, são os meios. Lembra o seguinte, tá? Se lembrem dos meios de transporte, né? Veja, a palavra meio já está até aí, né? Ela já está incluída. Meios de transporte, de bicicleta, de ônibus, de metrô, de avião, tá? Queria comer um bolo de chocolate. Então, vocês têm aqui o D, olha quantos, né? Quantas vezes que o D aparece, mas com sentidos diferentes. Então, veja, queria comer um bolo de chocolate. É o conteúdo ou é a matéria? Matéria, né? Então, matéria, feito, matéria com que o bolo é feito, tá? Com que material? Pensa material. Que material que eu vou usar? Que ingrediente eu vou usar, né? A Kira é descendente de japonês. Vocês já fizeram a letra E? Já foi feita ali. Então, de japoneses, ótimo, origem. Leonardo respondeu ali, né? Joia. Tudo bem. Aquele é o carro de Júlio. E agora que o de Júlio é muito bem, posse. Jantei, agora nós vamos mudar a preposição. A gente não vai usar mais a preposição de, né? Nós vamos para a preposição com. Jantei com meus pais. Então, com meus pais é companhia. Mara se cortou, deixa eu chegar aqui, olha. Mara se cortou com a tesouras. Então, veja que no primeiro caso nós temos companhia, né, sentido de relação de companhia, e com a tesoura instrumento. Muito bem. Vire para, agora também a gente vai usar a preposição para. Vire para frente. Então, para frente é o quê? Na letra I. Tá indo muito rápido, gente? Se estiver muito rápido, você fala, Pro, vai mais devagar, tá? É porque eu estou seguindo vocês aí no chat. Veja, vire para frente, para a esquerda, para a direita.
tá? Então, para frente, para esquerda, para direita, o que que a gente aprende quando a gente faz autoescola, né? Isso é lugar. Mas esse contexto, vire para frente, é o lugar ou é direção? Ah, direção, né? Tá mais propício, né? Então, de ser direção. Então, qual é a direção? A gente, quando está, né, no trânsito, ó, onde que eu vou virar? O que que eu faço agora? Tá? Às vezes a gente está precisando ir em algum lugar, a pessoa que está com a gente sabe onde é, onde que é? O que que eu faço? Viro para onde? Então, a pessoa vai te dando a direção, né? A direção, as coordenadas. Então, direção. Viajamos para São Paulo, aí, olha. Sim, viajamos para São Paulo, não é mais direção, agora é lugar. Para onde viajamos, né? Para São Paulo, lugar. A moça sentou para descansar, tá vendo? Olha, quanto emprego, né? Quantas vezes que o para, né? Ele vai ser usado, mas com outros sentidos, ali, né, produzindo outras relações. Então, na K, a moça sentou para descansar, Leonardo já pôs ali, finalidade, joia. João se formou em veterinária, agora a gente vai lá para nós vamos usar a preposição em, né? Em veterinária, é o quê? Aí nós temos a especialidade, então, a relação de especialidade. Exato, tá? Relação de especialidade. Se especializou em quê? Hoje almocei em casa. Então, em casa é lugar, né? Almocei onde? Em casa. Então, noção, relação de lugar. Estamos sem internet. E aqui, sem internet? E esse, hein? Estamos sem água, estamos sem internet, estamos sem luz elétrica. Será meio? Se a gente vai sem alguma coisa. Qual é a ideia, né, que o sem, nesse caso, vai nos passar? Qual é a relação? Condição? Estamos sem alguma coisa. Não é falta, não é ausência? Exato, ausência, falta, tá? Então, vou pôr aqui ausência ou falta. Tá? E Paula, tá? Paula ficou contra os amigos. Qual é a relação, né, do contra aí nesse contexto? Modo. Ficou de que modo? Contra os amigos é o quê? Modo. E aí? Ponham aí, vejam isso, a Cíntia pôs, oposição. Ela se opôs aos amigos, então, a relação de oposição. Muito bem, então veja aqui, né? É um exercício simples, mas ele vai puxando, né? Vai fazendo a gente pensar, né? As relações expressas pela preposição, tá? Então, vamos voltar um pouquinho e dizer. Uma preposição, uma única preposição, ela pode expressar várias relações, tá? Estabelecer outras relações ali. Agora, a questão número 2. O que vocês vão fazer nessa 2? Preposições podem se unir a outras palavras, formando novos vocábulos. Nas frases a seguir, identifique as palavras que compõem o termo destacado. Veja o exemplo. Saímos daquele local. Então, deixa eu destacar aqui o daquele, tá? Daqueles significa, né, de mais aquele. Então, vocês vão fazer isso nas outras também. Não pensei nisso, né? Então, nisso, o que que é?
tá? Qual é a formação da palavra nisso? É isso que vocês vão pensar e fazer. Pessoal, hoje a gente vai tocar direto, tá? Até umas... Vamos fazer assim, vamos tocar até a gente terminar essas atividades. Não faltam muitas, não, tá? Hoje eu não dei intervalo, então a gente já vai direto e termina um pouquinho mais cedo, né? Por causa do intervalo que nós não tivemos, certo? Ok. A Cíntia já respondeu a letra A. Então, nisso, a Cíntia, né, já respondeu ali no chat, em mais isso. Em mais isso. Vai fazer nisso. Você viu o filme? Laura falou dele ontem, tá? E o dele? Isso. Dele, de, mais ele. Jorge passeou pela praça. Vou pôr aqui em cima. Jorge passeou pela praça com a filha. E o pela? Como nós vamos fazer aqui o pela, né? Então, pela, como vai ser? Per mais A, certinho. Então, você pode tanto, né, ter. Se você quiser também, né, escrever por mais A, também tá certo, tá? Então, por mais A ou per mais A. Não voltei àquele local. Então, aquele como que vai ficar? Aquele, né? Aquele craseado. Aquele, isso. Seguindo a Cíntia, hein? Mas aquele. A Cíntia que está respondendo. Cadê a turma? A turma foi jantar. Está na hora de ir embora. Então, qual é a contração do na? Em mais A. Ótimo. Agora a Tânia também está ajudando, respondendo, ótimo. O livro tem dedicatória da autora, então é formado, né, pelo D mais A. Olha, peguei aonde sempre quis estar. Isso, D mais A. E o aonde? Não, seria na onde, né? Seria isso, no onde. Agora, aonde é o a mais onde. Nós temos também o donde, tá? Donde é o de mais onde. Nesse caso, somente a combinação do a, preposição, mais onde, advérbio. Então, forma aonde. Então, é combinação e não é a contração. Então, a questão 2 é isso, certo? Daquele, de mais aquele, nisso, em mais isso, dele, de mais ele, pela, per mais a ou por mais a também, serve aquele craseado, a preposição a mais aquele, na, em mais a, da, de mais a e aonde, a mais onde. Agora, número 3. Número 3, vocês vão ler e marcar a alternativa correta. Tudo bem. Olha, o povo tá animado. Bacana, hein, gente? O ônibus, isso mesmo, vocês acertaram, né? Letra C, lugar, preço e causa. O ônibus passou por uma ponte, então, por onde o ônibus passou? Lugar. Comprou a casa por um valor irrisório, então, preço. Caro se exercitava por prazer, causa. Não, Gleiciana, eu disse que a gente agora vai direto, mas a gente vai terminar um pouquinho antes, tá? Do horário previsto. Por causa, eu não dei o intervalo. Então, a gente vai até 8h30, mais ou menos, tá? Faltam ainda algumas atividades, então a gente vai completar essas atividades, né? Daqui a 5 minutinhos, o Éder vai já disponibilizar a lista de presença. Fica cansativo, eu sei. Foi só hoje, tá? Foi só hoje que eu já emendei tudo, mas na próxima semana a gente volta naquele ritmo. Então, eu dou intervalo por volta de 7h30, né? E depois a gente volta, né, depois do intervalo e faz a segunda parte, tá bom? Mas foi só hoje. Vamos para o próximo. Número 4. Assinale a alternativa em que a preposição sob foi usada corretamente. Também é uma questão bem interessante, tá? Questão bem interessante esse daí do uso do sob e do sobre. A gente vai fazer também uma outra atividade, usando sob e sobre. Vamos ver aí. Ela foi usada corretamente, né? A Cíntia respondeu. Vamos ver as outras.
Veja, isso mesmo, letra A, né? Muito bom. Por quê? Sob indica embaixo, exato, embaixo da cama. Joia, Tânia. Então, o gato se escondia embaixo da cama, sob a cama, né? Então, sob é algo que está embaixo. Agora, veja, na letra B, gosto de conversar sobre séries, assunto, né? O cheiro do pernil assado pairava sobre toda a cozinha, então acima. Na família, as notícias sobre a herança corriam rapidamente, então assunto, tá? Tem diferença de sentido. Questão 5 agora. Complete as frases usando sobre ou sob. Bem, uma questão bacana. Nossa, que rapidez, coisa boa, né? Joia! Então, o professor falou sobre um assunto novo. O mergulhador passa muito tempo sob a água, joia. Maria gostava de dormir na rede, sob a árvore, não é isso? E as pessoas se exprimiam sobre a calçada. Então, sob a árvore, sob a água, sobre um assunto e sobre a calçada, certinho. Na letra C, sob a árvore, abaixo, embaixo da árvore. Então, Maria gostava de dormir na rede, sob a árvore, não em cima da árvore, né? Tá? Isso mesmo, ficou sobre, sobre, né? Bom, quase terminando aqui, olha, questão 6, tá? Isso, muito bem, Anderson. Mesmo. Questão 6. Identifique as locuções prepositivas nas frases a seguir. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler a letra A, né? Ítalo buzinou em frente à janela. Vocês vão verificar qual é a locução prepositiva, tá? Qual é a locução prepositiva presente? Eu vou fazer a primeira, depois as demais vocês vão... Então, a locução prepositiva é em frente a. Pronto, tá? Então, eu vou identificar, vou sublinhar aqui. Esse a, craseado, né? Representa o a preposição que está aqui, tá? Mas o a artigo antes de janela. Agora, letra B. Não estou a fim de estudar hoje. A Ellen já respondeu, né? Então, a locução é o a fim de. Letra C, isso, a fim de. C, conversamos a respeito da viagem. Isso, a respeito da, né? Mas a locução em si é a respeito de. Certo? O que acontece, né, que você tem um artigo aqui que antecede viagem. Seu sapato está debaixo da cama. Está debaixo da cama. Qual é a locução? Em vez de irmos à pizzaria, por que não comemos pastel? Isso, debaixo da. A letra E. Qual é a locução? Não, de irmos a não. Vai ficar só em vez de. Essa é a locução. Né, em vez de. E a F? De acordo com essa pesquisa, as pessoas usam muito celular. Então, qual é a locução prepositiva? Isso mesmo, Tânia, de acordo com. Apesar do calor, gosto de dormir com o edredom. Qual é a locução? Apesar de, né, certinho. Então, apesar do, você sabe, né, que o do é de mais o. Então, a locução prepositiva é o de, apesar de, né? Que se juntou ali com o artigo, tá? Então, aqui eu tenho, apesar de, pode ir correndo, estarei logo atrás de você. O logo ele não faz parte da locução. Aqui a locução prepositiva é o atrás de, tá? Então, vamos assim recapitular, né? Essas locuções prepositivas. Em frente a fim de, a respeito de, tá? Mas eu coloquei aqui, a gente junta, né, o da, por entender que você tem aqui um artigo, debaixo de, em vez de acordo com, apesar de, e atrás de, tá? Então, essas são locuções prepositivas. Vamos para a penúltima questão. Vocês vão ler agora o enunciado e marcar. Então, vamos lá, né?
Na palestra, o professor se pronunciou acerca dos últimos lançamentos literários. Veja, acerca dos últimos lançamentos significa sobre, é assunto, né? Então, o sentido aí o sentido da locução prepositiva é de assunto, sobre, né? Então, assinale a alternativa que não substitui adequadamente a expressão destacada. Então, a expressão é acerca dos. Vamos ver aqui, né? A respeito dos substitui. O professor se pronunciou a respeito dos últimos lançamentos, sobre os últimos lançamentos, a propósito dos últimos lançamentos e devido aos últimos não é. Tá? Por causa dos... O devido a é causa, né? Devido a seca, os alunos estão apresentando tortura, né? Então, devido ao tempo seco, devido à baixa umidade do ar, então, devido a alguma coisa, causa, né? Devido à baixa umidade do ar, os alunos apresentam, né, sintomas disso. Então, é causa, tá? Não é assunto, certo? E a última questão. É interessante, né, que vocês procurem aí qual o significado da expressão, da locução prepositiva, né, não obstante. Dá uma olhada aí, tá? Então, veja, assinale, não obstante os inúmeros problemas, aquele foi um bom filme, tá? Então, apesar dos, né, a gente é independente dos inúmeros problemas, a despeito, né, em virtude dos inúmeros problemas, aí vai ficar, a ideia não vai ter coerência, né? Em virtude de, então é a letra B, em virtude a causa, tá? Aqui a ideia de concessão, né? Então, não obstante os inúmeros problemas, aquele foi um bom filme. Então, apesar dos inúmeros problemas, concessão, né? Aquele foi um bom filme, certo? Então, é isso. Pessoal, acho que todo mundo já está cansado, né? A gente não fez intervalo, então realmente cansa, né? A gente, quando não para, não vou fazer mais isso não, hein? Eu fico falando o tempo todo e vocês cansam também, né? Vocês assinaram a lista de presença, tá tudo certinho. Então, quem assinou, isso, então assinem a lista de presença, chamada, tá? Quem estiver ok, de acordo, se quiser sair da sala, pode sair, né? E nossa próxima aula é na quarta-feira, tá? Quarta-feira é a nossa próxima live. Então, na próxima semana, a gente vai fazer a atividade 2, que é sobre preposição, certo? E entrar no assunto de conjunção, que é muito importante, tá? Então, não percam a aula número 4, ok? Então, eu desejo a vocês um bom descanso, um bom fim de semana também, né? Vocês tenham aí esses dias que estão por vir, que sejam abençoados para todos, tá? Fiquem com Deus, um ótimo descanso.